Para mim foi uma honra pertencer a essa tropa de paz. Sonho que estou lá, que estou retornando. Se pudesse, retornaria. Nunca mais sai da cabeça da gente. Depois da Segunda Guerra, o mundo vive um complexo de culpa por conta do Holocausto. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos. Isso aumenta o apoio internacional para a criação de um Estado judaico. Em 1947, a ONU aprova a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Desde então, o Oriente Médio é um polo de permanentes tensões e conflitos armados. Uma área onde a disputa pela definição das fronteiras junta-se ao problema dos palestinos, retirados das terras que ocupavam há séculos. Nos anos 50, no Oriente Médio, no Egito, começa a nascer um movimento novo de resistência ao colonialismo europeu. Entretanto, em 1954, Nasser, um militar que havia se destacado bastante na guerra de 1948 contra Israel, lidera um movimento no Egito e dá um golpe de Estado e assume o poder, mandando o rei Farouk para as calendas. O resultado disso é que começou a haver uma modificação radical do Egito e a emergência assim, do terceiro mundo, naquele primeiro momento. Porque o governo do Nasser vai ser um governo bastante importante para o Egito, pelas suas realizações e pela a proposta pan-árabe de unir os países árabes em torno de objetivos comuns. Em 1956, o presidente do Egito, Abdel Nasser, nacionaliza o Canal de Suez, que era controlado por companhias francesas e britânicas. Com a ajuda de Israel, França e Inglaterra iniciam um conflito com os egípcios. Para amenizar a situação, em novembro de 1956, a ONU organiza a primeira intervenção de paz. É criada a Força de Emergência das Nações Unidas para supervisionar o cessar-fogo. O Brasil entra logo na primeira Força de Paz do mundo. Desses 100 quilômetros de extensão da faixa de Gaza, 10 quilômetros cabia o Brasil. Então nós tínhamos postos de serviço, tínhamos as patrulhas noturnas e tínhamos ainda que resolver a questão daqueles constantes desentendimentos. Os Boinas Azuis, como são conhecidos soldados da ONU, ficam cerca de 1 ano no Oriente. O objetivo é evitar novos conflitos. Longe de casa e da família, eles enfrentam dificuldades de adaptação ao clima e à alimentação. O clima era muito irregular, durante o dia mais de 40 graus, à noite baixava até 1 grau, 2 graus. Está aí uma região inóspita mesmo, era o deserto do Sinai, né? A gente era guri, tinha 23 anos, nós nem imaginávamos onde é que nós estávamos. Nós estávamos lá onde qualquer momento estava explodindo coisa, como culminou com a Guerra dos 6 Dias, né? Muitas vezes nós estávamos no acampamento, a artilharia israelense abria fogo. Naquela época não existia foguete, era só na base do canhão, né? Contra aviões que tentavam invadir o espaço aéreo, aí explodia aquilo lá, depois baixava aquele som, tremia nas nossas barracas. E tempestade de areia, né? A gente às vezes ficava um dia assim, o dia todo cinzento, aquele vento com aquela areia. A gente ia comer no rancho com uma bandeja de alumínio, raspava o garfo, aquela areia assim. Em 1967, o Egito bloqueia o porto israelense de Eliá, e Nasser determina a saída das tropas da ONU da região do Canal de Suez. O episódio provoca a chamada Guerra dos 6 Dias. Com a vitória, Israel conquista a faixa de Gaza, as colinas de Golã, a península do Sinai, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A resolução da ONU de devolver os territórios ocupados é rejeitada por Israel, que alega necessidade de defesa. Neste mesmo ano, o Brasil envia soldados no 20º contingente da ONU. Que nosso contingente não chegou a pegar o conflito, né? O 67 que pegou o conflito mesmo e sofreram. Para mim foi uma honra pertencer a essa tropa de paz.
Sonho que estou lá, que estou retornando. Se pudesse, retornaria. Nunca mais sai da cabeça da gente. Depois da Segunda Guerra, o mundo vive um complexo de culpa por conta do Holocausto. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos. Isso aumenta o apoio internacional para a criação de um Estado judaico. Em 1947, a ONU aprova a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Desde então, o Oriente Médio é um polo de permanentes tensões e conflitos armados. Uma área onde a disputa pela definição das fronteiras junta-se ao problema dos palestinos, retirados das terras que ocupavam há séculos. Nos anos 50, no Oriente Médio, no Egito, começa a nascer um movimento novo de resistência. Para mim foi uma honra pertencer a essa tropa de paz. Sonho que estou lá, que estou retornando. Se pudesse, retornaria. Nunca mais sai da cabeça da gente. Depois da Segunda Guerra, o mundo vive um complexo de culpa por conta do Holocausto. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos. Isso aumenta o apoio internacional para a criação de um Estado judaico. Em 1947, a ONU aprova a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Desde então, o Oriente Médio é um polo de permanentes tensões e conflitos armados. Uma área onde a disputa pela definição das fronteiras junta-se ao problema dos palestinos, retirados das terras que ocupavam há séculos. Nos anos 50, no Oriente Médio, no Egito, começa a nascer um movimento novo de resistência ao colonialismo europeu. Entretanto, em 1954, Nasser, um militar que havia se destacado bastante na guerra de 1948 contra Israel, lidera um movimento no Egito e